Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Rodrigo Barros e Você. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber o maior leiloeiro da América Latina, Luiz Sodré Santoro, que chegou a vender 1,5 milhão de carros no período de 33 anos. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Rodrigo. Luiz, eu quero primeiro começar entendendo como é que surgiu essa tua paixão por leilões, que já são 33 anos de história. É verdade, há 33 anos atrás aqui no Brasil ainda era meio desconhecido a profissão do leiloeiro. Sim. Existia dois tipos de leilões, os leilões de arte e os leilões judiciais. Sim. E eu, como não queria atuar nem de um nem de outro, mandei fazer uma pesquisa, também em alguns outros países do mundo, o que o leilão poderia ser vendido. Sim. E aí veio com resultados que nos Estados Unidos se vendia muito sobras industriais, sucatas e essas coisas, e aí foi para onde eu dei início à minha carreira. Naquela época foi uma visão empreendedora, inclusive, vender sucatas, porque a sucata ela era muito pouco prestigiada, né? Ela tinha muito pouco valor. Para ninguém, sucata, na verdade, as pessoas acham que é um subproduto, que não vale nada. E, na verdade, não. Na verdade, hoje, com as é um grande mercado. Reciclagens todas, isso é uma coisa mais conhecida. Mas há 30 anos atrás, não. Antes disso, você foi operador de bolsa, né? É verdade. Como é que foi essa experiência? Comecei minha vida profissional operando no pregão da bolsa. Fiquei lá durante 7 anos. E como é que você percebe? Porque na época que você operava em bolsa, o mercado brasileiro não tinha, de fato, essa cultura. Hoje a Bovespa é uma das maiores do mundo. Como é que você percebe essa evolução? Você acha que o investidor brasileiro teve essa evolução junto com a própria Bovespa? Eu acho que o Brasil inteiro evoluiu. Eu acho que antigamente nós estávamos muito atrás. Nós éramos um país de terceiro mundo com 30 anos de defasagem dos países mais desenvolvidos. E hoje a gente já está ali quase igual. Eu acho que hoje nós estamos já muito próximos de ser um país desenvolvido. Tem as regiões, né? O Brasil é muito grande, as regionalidades às vezes atrapalham um pouco, mas se a gente pegar aqui a região de São Paulo, nós somos extremamente primeiro mundo. Ô Luiz, você já vendeu em 33 anos mais de 1,5 milhão de carros. Qual foi, durante esse período, o maior desafio? Assim, fale sobre uma situação que você disse, olha, essa foi difícil de passar. Olha, tudo na vida é um desafio, em qualquer profissão, na minha, nas outras. Então, o primeiro desafio meu foi mostrar que o leilão era uma coisa que poderia ser implantado. Foi de fato a cultura do leilão? A cultura não existia, é o que eu te falei, eram leilões de arte ou judiciais. Quando eu fui procurar as primeiras empresas, baseado naquela minha pesquisa, a resposta que eu tinha, de forma nenhuma, eu vou pensar que eu estou falido, que não pode. Qual foi o teu primeiro leilão? Quando eu vi que a iniciativa privada não poderia funcionar, eu voltei para as empresas públicas. E meu primeiro leilão foi para uma empresa pública, uma companhia de seguros do estado de São Paulo, COSESP. Sim. E que esse foi meu primeiro leilão. E o que leilou naquela época? Salvados de seguro, veículos, essas coisas. E quem começou comprando nesse mercado? Quando você anuncia, o leilão ele tem sempre uma coisa, sempre aquela imagem do bom negócio. Então, quando você publiquei meu primeiro edital dizendo que ia vender 50, 60 carros naquela época, apareceram sempre muitas pessoas para comprar e realmente fizeram bom negócio. E quem participa hoje? Quem é esse comprador? Quem é esse público comprador? Hoje, com o advento da internet, isso você já nem sabe mais quantos. Muitas pessoas físicas, não lojistas, que era do passado, hoje consumidores finais, né? Você tem um público muito diversificado. Teve uma coisa que foi interessante quando eu olhava sobre a sua história. Você vendeu uma bicicleta por R$10. Como é que foi essa situação? Isso foi até, na verdade, uma brincadeira, porque eu fui fazer um leilão para o Dersa. O Dersa era a empresa que administrava as rodovias. E desses de carros abandonados na estrada, que não eram reclamados, todos. E eu fiz uns editais no jornal, mas foi um jornal lá, por conta dela, procurou, fez uma reportagem em si e colocou na primeira capa que lá se venderia carros a partir de R$100. Sim. E tinha, me lembro, um Mercedes-Benz na época, ele tirou a foto logo do Mercedes, falando que vendia por R$100. Logo do Mercedes. Que era um valor insignificante e atraiu 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Nossa. E aí, como os primeiros lotes eram bicicleta, apareceu aqueles andarilhos da estrada, e para ver o que era, atraiu curiosidade, muita de gente junto, né? E aí foi uma brincadeira lá dos participantes, ele tá andarilho, não tem coisa, vamos comprar uma bicicleta aí, quanto é? Compra a bicicleta que e saiu, bicicleta deram a bicicleta para andarilho. Em compensação, você já vendeu viaduto.
Eu já vendi viaduto, um viaduto localizado na Via Anchieta, no quilômetro 44. E como é que funciona isso? Como é que um viaduto vai a leilão? Na verdade era o seguinte, ainda está lá o viaduto, embora ele tenha ido a leilão, ele permanece onde está. No quilômetro 44, conhecido como a Curva da Onça. Você vira a administradora da Via Anchieta, retificou o traçado e ficou um viaduto, uma estrutura metálica, né? Ficou que não leva nada a lugar nenhum. E naquela época eles colocaram à venda, porque a estrada estava sendo reformada, estava fechada. Foi vendido, mas foi mais um golpe publicitário do que, na verdade, porque dentro das condições do leilão dizia que não podia usar explosivo, porque na Via Anchieta não pode se movimentar, Serra do Mar, tudo. E a pessoa foi lá, colocou uma camiseta da empresa dele, foi lá e arrematou o viaduto. E você, quando você disse agora um golpe publicitário, quando você participa disso? Não, mas o que acontece é o seguinte, como é uma coisa totalmente diferente, saiu em primeira capa de jornais diversas vezes, como notícia, aquele viaduto, e quando o ele foi lá, ele arrematou o viaduto, tive que interromper o leilão, porque tinha, todas as televisões estavam presentes para filmar quem comprou o viaduto. E aí ele criou uma polêmica, quando perguntaram o que ele ia fazer com o viaduto, ele falou, vou implodir. Ah, não, implodir não pode. Implodir não pode. E aí ele conseguiu uma manchete de jornal durante os 4, 5 dias lá, até que falou, se vai implodir, está cancelada a venda. Teve alguma coisa durante essa história, evidentemente que já existiu aquele comprador que se decepciona com alguma coisa que aconteceu. Teve algum fato ocorrido que você teve que voltar, por exemplo, para quem era o antigo dono do bem? Não, na verdade é o seguinte, as regras do leilão são muito claras, são estabelecidas em lei e tudo. O mesmo é o caso do viaduto. Ele chegou a uma conclusão que não ia vender o viaduto, mas ele teve uma sanção que foi o pagamento do sinal. Aí ele perdeu o valor do sinal, que era 30 ou 40%. Por isso que eu digo, um golpe publicitário, porque o que ele conseguiu em publicidade, o que ele pagou foi muito pouco. E quem era? Era uma empresa era na verdade uma editora. Uma editora conseguiu esse golpe. Ô, Luiz, você também já teve lances muito importantes e no ano de 1986 vendeu um prédio que na época foi vendido para o Bradesco no valor de 50 milhões de reais. Qual é a emoção de vender quando você vende um bem tão valioso? Até porque você tem 5% de comissão. Sobre 50 milhões de reais são 2,5 milhões de reais. Na verdade não foram 50 milhões de reais. Na verdade não devia ser nem reais na época, 86. O equivalente a 50 milhões de dólares. Naquela época foi muito importante, porque foi uma das maiores vendas do mundo. Hoje está totalmente ultrapassado esses valores. O leilão crescia muito, não aqui como no mundo todo, você vendeu coisas muito mais caras. Sim. Mas na época foi uma venda que chamou a atenção mundialmente. Né? Qual foi o momento da tua vida que realmente a Sodré Santoro se transformou na gigante que é hoje? Qual foi a principal decisão que vocês tomaram? Foram muitas. Você toma passos, mas uma coisa interessante, cada vez que você vai para uma ampliação, o resultado foi instantâneo sempre para a gente. Então quando a gente ampliou já um pátio maior, na Viadutra, que a gente está lá até hoje. Aliás, na época do Collor, vocês adquiriram muitas Não, terras. Na época do Collor foi um pouco diferente. Eu vi aqui pelo discurso durante a eleição, que ele prometia acabar com a inflação, tudo. Para acabar com a inflação naquela época, só levando o país para a recessão. Não tinha outra possibilidade nenhuma de outra forma. Sim. Então, se ele ia ganhar a eleição, ia combater a inflação, ia levar o país para a recessão. E as minhas vendas eram focadas a vendas de sobras industriais. E numa recessão, uma indústria tem recessão, deixa de ter as sobras. Deixa de ter sobra. Então, naquele momento, a gente tomou uma iniciativa de procurar um outro produto que tivesse comprador sempre e vendedor sempre, em qualquer situação econômica. Sim. Que era o carro. Que era o carro. O carro, sempre tem alguém que quer comprar o carro, agora nem sempre tem para vender. Sim. Que, aliás, continua sendo um diferencial de vocês, porque agora o novo produto é em relação a carro. Você também vai vender carro de pessoa física. Vou vender carro de pessoas físicas também agora, porque a gente viu... Ou seja, eu tenho meu carro, não quero deixar numa loja, vou na Sodré Santoro e você vende o carro para mim. Exatamente. Esse vai ser o diferencial da que a gente teve até agora. Vamos fazer o nosso primeiro leilão na região de Campinas, em 3 de dezembro. Porque eu via, muita gente pedia, a dificuldade de vender um carro hoje é muito grande.
As pessoas antes anunciavam no jornal, recebiam os interessados, Sim. e hoje todos têm receio de serem assaltados, tudo, então ninguém mais deixa nisso. É verdade. Então deixa em consignação em lojas, tudo, mas não sabe o prazo que pode vender. E o leilão é bom porque é dia e hora marcada. Então nós fizemos um... Basicamente o interessante no Sodré Santoro, no leiloeiro, é que você tem quem quer vender e você tem quem quer comprar. Você intermedia. Na verdade, o que é o leilão? Se eu perguntar para você o que é o leilão, você vai me dizer coisa, mas não vai dizer o que é a realidade. O leilão é o local onde eu reúno comprador e vendedor para fechar o negócio. Ponto. Ponto. Não importa se o preço é alto ou se é baixo, é onde as duas partes saem satisfeitas da venda. Quem quer comprar e quem quer vender. Luiz, tem a questão de crise, né? Nos Estados Unidos, na crise de 2008, muitos imóveis, principalmente, foram ao leilão, porque as pessoas... o imóvel que ela tinha comprado por 500, ela estava pagando o valor de 800, porque aquilo era financiado durante 30 anos, e aí foi a leilão a 200. Então o sujeito tinha que leiloar e continuava ainda pagando aquilo que ele nem tinha mais para pagar. Como é que isso reflete agora no Brasil, que a gente vive mais uma vez uma crise internacional que agora acontece na Europa? Olha, o leilão é uma prova que as crises não são tão grandes. Porque quando você coloca em leilão, eu consigo vender por algum preço. Quer dizer, o leilão tem liquidez. Sim. Você tem uma crise institucional fabulosa quando você não tem o comprador. Quando você tem comprador, preço 10% mais baixo ou 15% mais baixo, isso não importa. Você realmente está dando liquidez e o mercado continua. Você falou de liquidez, e isso é uma coisa interessante. Já houve casos de você fazer o leilão e o produto não ser vendido? Claro, muitas vezes. Muitas vezes. E o que acontece? Principalmente em imóveis, né? Imóveis, às vezes, você tem um valor... É muito difícil estabelecer o valor de qualquer objeto, seja lá o que for. São um monte de fatores que podem desvalorizar o bem de uma maneira e, às vezes, nem todos entram em consideração, né? E o que acontece depois? Você depois volta leilão de novo com outro valor, né? Porque todo leilão tem um preço mínimo. Sim. Então, talvez você não consiga vender pelaquele preço mínimo que foi estabelecido, mas por um preço mais baixo você consegue. Luiz, eu vou te pedir um minuto para que a gente vá para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Luiz Sodré Santoro, o maior leiloeiro da América Latina. Continue com a gente. Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP EliteBook para convidá-lo a acessar o nosso site rbevocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o maior leiloeiro da América Latina, Luiz Sodré Santoro. Luiz, você teve na sua história um primeiro cliente importante que foi a Brastemp. Como é que foi prospectar esse cliente? Como é que foi essa relação para você? Pois é, eu estava contando para você que nós tivemos uma pesquisa para qual é o produto que eu fosse vender que não fosse nem falência, nem arte. Mas eu não consegui, porque as pessoas achavam que ia estar falido, eu voltei para o governo. Sim. E fiz muitos leilões para o governo, muitos.
durante mais de ano para todas as empresas do governo. Que, aliás, aproveitando que você tocou na questão do governo, o leilão ele é uma forma de trazer transparência à negociação. Você acha que hoje ele é bem utilizado no governo? Eu acho que sim. Eu acho que o leilão ele cresce todo ano a taxas muito superiores a qualquer uma que você pode imaginar. O leilão é adotado cada vez mais por maior número de pessoas, maior número de empresas. E a transparência, ela justamente de fato... por isso, por causa da transparência. Você vende ali, é uma venda pública na frente de todo mundo, não tem a mínima possibilidade de favorecer um ou outro. Vamos voltar na Brastemp. Vamos voltar. Então aí eu fiz muitos leilões para empresas do governo que também geravam sucata. E aí a Brastemp foi, acho que, a minha primeira empresa privada que foi fazer o leilão. Como é que surgiu isso? Eu fui procurar acho que o gerente de suprimentos na época e ele me falava que eles geravam, acho que 1.000 toneladas de sucata por mês e que eles vendiam dentro do processo de fabricação deles, gerava dentro de uma caçamba, eles jogavam essa caçamba no pátio de sucata e depois do fim do mês eles faziam uma concorrência, convidavam 5 empresas do ramo e quem desse o preço maior retirava. Aí eu falei, mas e a rotatividade? Eu falei, não, 5 anos, sempre é o mesmo, nunca mudou. Sempre a mesma pessoa sempre que retira. Sempre a mesma pessoa. Aí quando adotaram o leilão, vamos fazer o primeiro leilão. Aí esse aí foi, não, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Mas deu certo, a gente praticou um preço 3 vezes superior ao que eles usavam antigamente. 3 vezes estavam superior. vendendo. E assim foi. Fez o primeiro, fez o segundo, aí eu falei, o processo está errado. Porque se você gera todo mês, se você vende todo mês a mesma coisa, você gera todo mês a mesma coisa. Então, em vez da gente virar e jogar no pátio da empresa, vamos gerar na caçamba e o comprador já vem buscar direto todo dia, não precisa mais ter pátio, né? Olha e só, assim a gente otimizou a estrutura. Adotou o sistema de venda antecipada, venda de material a gerar. Isso eu trouxe do mercado financeiro, que a gente vendia ações para o futuro. Continua, né? Isso? Continua. Hoje a Brastemp continua a tua cliente? Não, acho que nem tem, mas não existe mais Brastemp. Existe mais Brastemp. Mas o sistema permanece. Você falou sobre quando você fez o anúncio das vendas de carro a partir de R$100 e que saiu a foto da Mercedes, foram 4.000 pessoas que participaram. Quando você comprou os terrenos e foi em busca de parceria com os bancos e com as seguradoras para pegar justamente... Isso foi na mudança, quando a gente achou que realmente a economia do Brasil ia mudar, e eu voltei, passei para o carro. Aí fiz acordo com bancos para vender os casos que eram recuperados de financiamento, tudo. E quando teve o plano Collor, realmente com o Collor se elegeu, houve o que a gente previa mesmo. Teve aqueles R$50 para cada um, 50 cruzeiros, não me lembro o dia da época. Sim. O Brasil entrou numa recessão fabulosa. E aí nós Você não tinha dinheiro porque tinha os terrenos, tinha comprado os terrenos. Não é isso não. O que a gente precisou, os terrenos serviam para pátios, né, na verdade. Sim. Tinha bastante carro no pátio, mas eu inventei uma engenharia financeira na época, que eu não me lembro como é que foi, mas mostrei para os bancos que se a gente vendesse 10 parcelas sem juros, tinha o mesmo poder de compra diante do plano. E assim foi e tivemos um sucesso fabuloso. Você falou há pouco tempo que começaria o leilão de jogadores de futebol. A gente tem Copa do Mundo chegando. Pois é, isso é o maior jogador de futebol hoje no Brasil em atuação é o Neymar. E a gente acabou de ver, o Neymar fica até a Copa do Mundo, assinou um novo contrato. O que você pretende, na verdade, com as negociações de jogadores de futebol e como é que está isso? Olha, eu lancei essa ideia num simpósio marco esportivo alguns anos atrás, tentei fazer alguma coisa, os contatos, mas o meu tempo também é curto para ir atrás disso. Mas eu tenho entrado em contato com alguns dirigentes de clubes, tudo. Talvez no futuro a gente consiga fazer, porque é transparente. E você acha que realmente isso é importante para o mercado deles? É você acha que as pessoas... importante. Mas você acha que as pessoas estão dispostas a essa transparência que você quer propor? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil, como o mundo inteiro hoje, está caminhando para uma transparência, por mais credibilidade. E quando a gente fala em transferência de jogador, vem sempre na mente da gente o grande craque.
que é um por ano, um de 3 em 3 anos. Mas não, isso é um processo para vender qualquer jogador no Brasil inteiro. O Brasil é o maior exportador de jogador do mundo. Só para o Brasil ou você venderia para Não, vender para fora, inclusive para fora. Mas para fora você vende o grande craque. Mas aqui, os clubes pequenos do Norte, Nordeste, poderiam utilizar essa forma até para fazer um caixa melhorar. Não são muitos intermediadores hoje? Olha, eu acho que não. Eu acho que cada jogador ele tem um procurador, tem um agente, mas que continuaria tendo. Não era para desaparecer essas pessoas, não. Era só para a modalidade de venda ser transparente na frente de todos. Dar oportunidade para aquele que paga mais poder comprar um jogador que hoje está sendo vendido para um determinado clube. Por que você acha que não conseguiu colocar em prática ainda? Talvez por falta de tempo, mas eu acho que é um processo que vai evoluir. E futuramente, que é ali, você tem um contrato. As condições do contrato são claras, colocou nas condições do leilão. O time que pagar mais, o contrato já está fixo, os valores estão lá todos. Aquele que pagar mais tem a chance de levar. Vai levar. Eu acho que sim. Luiz, tem uma coisa curiosa na Sodré Santoro, que é um grupo muito forte, a gente já falou aqui diversas vezes, é o maior leiloeiro da América Latina, tem um faturamento muito significativo e vocês trabalham muito em família. Você trabalha, teu irmão trabalha, sobrinho trabalhando, teus filhos trabalhando, sobrinhos do teu irmão. Essa é uma das grandes dificuldades do empreendedor brasileiro, a sucessão familiar. Como é que você consegue ter isso tão bem sucedido? Olha, foi muito fácil. Pelo menos para o mercado. Foi muito fácil. Quando eu entrei no ramo, há 33 anos atrás, eu tive um sucesso muito grande, muito rápido. Nós tivemos uma visão de mercado muito grande. E logo, 6 meses depois, eu já era recordista de venda de leilão no Brasil. E aí meu irmão veio trabalhar comigo, virou leiloeiro também e veio trabalhar comigo. E aí os dois juntos fizemos coisas, crescemos muito. Sim. E foi normal, os filhos vão crescendo, tanto o filho dele quanto os meus filhos vão crescendo, vão se especializando em determinadas áreas. Cada um é especialista em uma área? Cada um é numa área diferente. Um financeiro, outro administrativo, exatamente, marketing. Outro informática. E assim foi feito. Então foi uma coisa, um processo que não são só os meus filhos, né? Eu tenho outras pessoas também que nos ajudam nesse crescimento, né? A gente está presente. Hoje, filhos e sobrinhos são quantos participando do negócio? São 3 filhos meus e um filho do meu irmão. 4 no total? 4 no total. E caminhando muito bem? Caminhando muito bem. Qual o segredo? O que você dá de dica para o empreendedor que está assistindo? Fala, poxa, eu preciso ligar para o Luiz para entender como é que ele conseguiu. Não tem Porque aqui isso. na empresa a gente não tem Você tem que primeiro as pessoas que vão trabalhar com você, sejam parentes ou não, acreditarem naquilo que faz. Se eles acreditam, eles se esforçam para fazer da melhor maneira possível. E eles sempre gostaram do negócio? Sempre se identificaram? Eu acho que é uma evolução, né? Os filhos nunca gostam daquilo que o pai faz, mas com o passar do tempo eles começam a entender a coisa de uma outra maneira e passam a gostar. Passam a gostar e se adaptar. Entrar num outro tema, que é a política. Você é primeiro suplente do Senado. Primeiro, como é que surgiu essa tua relação com a política? O que aconteceu é que o governador lá era muito meu amigo. O governador, ele era uma pessoa muito querida no estado, ele já faleceu, foi governador por 4 vezes. E como meu amigo, ele achava que eu deveria ir com ele para lá para fazer uma carreira política e poder ajudá-lo de alguma forma. E aí você falou, então, já que é para ajudar, eu vou. Não é bem assim. Falta na política pessoas com o teu perfil bem-sucedidas que realmente se encantem pela política? A gente está perdendo novas lideranças hoje, você acha, na política? Eu acho que não, eu acho que estão se criando novas lideranças. O Brasil é muito grande. Quem são as novas lideranças? Tem muitas pessoas, o Congresso mesmo é repleto de pessoas extraordinárias, pessoas Aliás, você acha muito que boas. está mudando o perfil do PT com, por exemplo, indicação a prefeito de São Paulo pelo PT, pelo próprio ex-presidente Lula, o Fernando Haddad? Essa é uma mudança de perfil, Fernando, não tem... Eu não sei, eu acho que são problemas partidários, eu não sei dizer isso, mas eu acho que qualquer nome novo sempre é bem-vindo. Eu acho que isso deve ter sido feitas pesquisas para analisar que é muito mais interessante, tem mais sucesso nas urnas um nome novo, talvez seja isso. Ô Luiz, eu disse primeiro suplente, e uma das maiores discussões hoje no Senado é se de fato a suplência fica por indicação do próprio candidato ao Senado ou tem 2 saídas.
uma proporcionalidade, ou seja, o segundo senador mais votado assumiria, em caso do senador eleito não poder estar no cargo. E a segunda, pelo próprio partido, assumiria o líder do partido. O que você pensa sobre isso? Olha, isso são legislações. No passado já foi assim. O primeiro candidato era eleito e era substituído pelo segundo mais votado. Mas, por alguém no partido, eu acho totalmente errado, porque ele não foi votado. Existe uma ideia que o suplente do senador não foi votado. Foi sim, porque quando você monta uma chapa, que você é aprovado na convenção, todas as propagandas partidárias têm que contar o nome do senador, do primeiro suplente e do segundo suplente. Ou seja, na verdade, o voto vai para aquele time. Vai para aquele time, assim como vota para o presidente da República, junto com o vice, vota o governador para o vice, para o prefeito com o vice, da mesma forma. O suplente é um vice para assumir na hora que ele não pudesse. Você ainda não assumiu. Se você assumisse hoje, quais seriam as suas principais decisões? Não analisei isso ainda. Estou cuidando dos meus negócios por enquanto. Está cuidando da Sodré Santoro. É verdade. Ainda no tema política, nós tivemos durante 8 anos a liderança do presidente Lula como um grande líder político, de fato político. E agora a gente tem uma líder muito mais focada em gestão e que aparentemente tem tido uma grande aceitação até em relação aos investidores, que gostam, né, do perfil da gestora. Como é que você está avaliando? Olha, eu vejo o seguinte, depois que houve a redemocratização do Brasil, nós tivemos 8 anos do Fernando Henrique. Foi a vontade do povo, ele colocou lá e foi, eu acho, um excelente presidente. Fez mudanças radicais na economia, foi a base do que a gente teve. Depois teve o presidente Lula, que também foi... Porque, na verdade, eu acho que até o mandato é 8 anos, mas no 4º ano tem um plebiscito. Ele foi bom, ele continua, né? Sim, sim. E também foi muito bom presidente. Ele teve uma aceitação muito grande, tanto é que conseguiu eleger o seu sucessor, uma coisa que é difícil aqui do Brasil. E acho que a presidente Dilma também está indo muito bem. Eu acho que o Brasil está evoluindo, crescendo. Haja visto hoje o mundo, como é que está, as economias, e o Brasil numa situação super privilegiada. Né? Vou fazer aqui um rápido bate-bola com você, pode ser? Vamos lá. Gostaria que você falasse qual foi a maior decisão que você já tomou na sua vida. A maior decisão que eu tomei? Eu não sei, a gente toma tantas, eu não consigo dizer para você não. As pessoas iam falar, não, a melhor decisão, eu casei, quando casei, talvez tenha. Essa é uma média, como é que é o nome da tua esposa? Dora. Essa é uma média com a Dora. Aliás, a Dora é uma super artista, um abraço a Dora. E qual foi a decisão que você tomou e hoje, se você pudesse voltar atrás, você não teria tomado, Luiz? Olha, eu acho o seguinte, eu tenho minha filosofia de vida, eu acho que as decisões a gente tem que tomar e não deve nunca achar ruim aquilo que não deu certo. A vida me mostrou que muitas coisas, puxa vida, isso aqui não foi bom. Depois me mostrou que aquele era o melhor para mim. Então eu não contesto nada aquilo que eu acho que talvez fosse melhor. Eu entendo que tudo o que acontece é o melhor. Luiz, se hoje você fosse a presidente Dilma e estivesse com a caneta dela, qual seria a sua principal decisão, a sua primeira decisão? Ou decisão ou iniciativa? Olha, eu acho que o Ministério tem que sofrer uma reforma. Colocar pessoas mais aptas, desvinculadas de partidos, pessoas que possam realmente ajudar o Brasil a crescer. A gente tem nesse Ministério muitas pessoas boas, mas foi muito ruim para a nossa imagem perder tantos ministros num espaço de tempo tão pouco e baseado em corrupção. E o que mostra para a gente é que todos esses ministros eram filiados a algum partido. Então, eu acho que a presidência ela tem capacidade para indicar pessoas voltadas para aquela área, mas desvinculada de partido. Eu sou contra isso. Luiz, quero agradecer a sua participação, por ter aceito o nosso convite e estado aqui conosco. Obrigado, espero voltar outras vezes. Obrigado. Um abraço, Rodrigo. E este foi Luiz Sodré Santoro, o maior leiloeiro da América Latina. Eu quero agradecer a você, o seu carinho e também, é claro, a sua audiência. E lembrar que eu te espero amanhã, às 11h30 da noite. Até lá! Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo.
Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz.